Olá, seguimos aqui com a nossa aula de matemática. Então, eu quero ter uma conversa com você aqui, muito necessária, porque nós vamos lá no livro, na página 134, olha só, 134. Aqui é divisão por estimativa. Não vamos estudar divisão por estimativa, porque eu preciso que você ainda treine divisão. Então, você pode fazer todas essas atividades aqui, olha. Você pode fazer, mas vai fazer da forma que a gente aprendeu. Não fazendo desse método aqui por estimativa, você não precisa disso agora. Então, vamos treinar essas, vai fazendo no seu tempo, treinando como atividade extra, vai treinando aí essas divisões, mas do jeitinho que a gente aprendeu. E aí, eu quero de você que você foque aí nessa semana, foque na revisão. Então, foca mesmo, gente. Isso fique aí esperto. Cada dia faz um pouquinho, mas eu preciso que você vá lá na página 142, é revisão. Eu preciso que lembra quando estudamos multiplicação, adição e multiplicação? Então, eu preciso que você reveja aquele conteúdo, que se ficou alguma duvidazinha, vai ser resolvida tudo aqui. E se não ficou dúvida, você vai resolver isso com muita tranquilidade. Então, você vai fazendo essas atividades aí no seu tempo durante essa semana. E na terça-feira você me manda essa atividade, dia 23, tá? Tem dúvida? Eu estou de plantão. Pode me mandar a dúvida, manda áudio, não precisa nem ter o trabalho de escrever. Manda um áudio perguntando que eu vou te responder. Se for necessário, eu até te chamo no WhatsApp, numa chamada de vídeo, mas a gente vai, ou eu gravo, faço qualquer negócio. E aí eu tiro suas dúvidas. Vai fazendo aí no seu tempo. E pode fazer sozinho. Olha só. Então, você vai fazendo, e aí depois eu vou passar uma outra revisão devagar, a gente vai fazendo todas essas revisões aqui. E quando você tiver fera, que fez tudo, nós vamos voltar e vamos fazer uma salada. Vamos misturar adição, subtração e multiplicação e divisão. Nós vamos misturar as 4 operações, mas aí eu faço questão de fazer essa aula com você, junto com você. E agora, para a aula de hoje, nós vamos nessa página aqui estudar figuras geométricas. Então, olha só, eu vi que ontem vocês estudaram com a tia Paula as figuras geométricas e construíram uma casa. Pois é, isso tudo serve para a gente ver quão importantes são essas figuras geométricas, né? Se a gente for lembrar da geometria, ela estuda todo o espaço, né, as formas no espaço em que a gente está inserido. Então, se você olhar para o seu quarto, a TV ela é um retângulo, a porta do seu quarto é um retângulo, o teto do seu quarto você vai ver ou um quadrado ou um retângulo, enfim, tudo é forma geométrica. Seja ela circular, né, com linhas fechadas ou linhas abertas, mas as figuras são formadas com linhas fechadas. Então, nós vamos estudar isso agora. Figuras geométricas planas. Por quê? Tem ela em 3D, né? Mas agora a gente vai focar, revisar as figuras planas. Lá desde a educação infantil, você olha para isso daqui, ó, e sabe que é um triângulo. Você olha para essa janelinha e sabe que aqui tem um quadrado. Então, olha para a árvore ou o pneu da bicicleta e sabe que tem um círculo. Mas agora, a gente vai rever isso, mas a gente vai estar atento com as definições. Por que é um triângulo? Por que é um círculo? Por que é um quadrado, um retângulo? Então, vamos lá? Olha só. Triângulo. O triângulo, se você olha aqui, você já sabe que é um triângulo. Mas por que é um triângulo? Porque ele tem, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Formado por 3 linhas. 3 linhas
Essas linhas são retas, todas as linhas são retas e são fechadas. Elas se encontram em um ponto. Então, são linhas retas, fechadas e somente tem 3. Independente do tamanho, elas formam o triângulo. E o retângulo? O triângulo eram 3. O retângulo são 4 linhas. 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha só. 1, 2, 3, 4. São 4 linhas retas e fechadas. Gente, olha só. 2 delas têm o mesmo tamanho. 1, 2, mesma medida. 1, 2, mesma medida. Então, se aqui tem 3 centímetros, aqui tem 3 centímetros. Essas daqui, as linhas paralelas, possuem o mesmo tamanho. Aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro. Então, as linhas que estão do ladinho da outra, ou seja, paralelas, elas têm o mesmo tamanho. Isso é o que vai diferenciar, esse comprimento, a medida da linha, é o que vai ser a diferença entre o retângulo e o quadrado. Quadrado também, olha, com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 linhas. São 4 linhas retas, fechadas, só que as linhas possuem a mesma medida. Então, são todas linhas no mesmo tamanho. Se aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Todas as linhas têm o mesmo tamanho. São 4 linhas retas, fechadas, com o mesmo tamanho. E o círculo? No círculo, são as medidas, parte de uma superfície plana. Imagina, você tem aqui uma superfície plana, retinha, e aqui ela foi delimitada por uma linha curva. Essa linha curva forma uma circunferência redondinha. Então, linha curva formando a circunferência. Se ela vai ser maior, eu vou ter uma maior circunferência. Se ela for menor, terá uma menor circunferência. Então, é um plano que foi delimitado ali por uma circunferência, uma linha curva fechada. Vamos lá. Paralelogramo. O que são os paralelogramos? Olha só, essa palavrinha aqui, ó, paralelo. Paralelo. Então, foquem nisso. Então, ela apresenta 4 linhas retas. Olha, as linhas são retas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas retas fechadas. Gente, as linhas opostas são paralelas. O que significa isso? Ó, se eu traçar essa linha clarinha que eu tracei, se eu traçar para o infinito essa linha, e aqui eu traço uma outra linha para o infinito, a linha paralela, elas nunca vão se cruzar. Nunca. Vão permanecer, nunca se encontrarão. Elas vão permanecer para o infinito sem se encontrarem. Então, as linhas opostas são paralelas, né? Até o infinito. Vai, nunca acaba, mas elas nunca se encontrarão. Olha só, a linha aqui, ó. Tracei nessa outra figura, nesse outro paralelogramo, tracei e nunca se encontrarão. Agora, eu quero que vocês observem na anterior. Vamos voltar? No quadrado. Olha só. Eu venho aqui neste quadrado e traço uma linha aqui, ó, para o infinito. Digamos que esse ápice seja um infinito. Traço aqui e traço outra aqui. Olha só. Essas linhas vão se encontrar? Não. Igualzinho lá que eu acabei de falar no paralelogramo. Vamos aqui. Eu traço uma aqui e traço a outra aqui, ó. Vão se encontrar? Não. Traço para cima, são paralelas. Traço as linhas aqui. Vão se encontrar? Não. Igualzinho. Então, gente, os quadrados também são paralelogramos. Vamos aqui no retângulo? Olha só.
Vamos lá. Traço para o infinito, olha. Vão se encontrar? Não. Vamos ver aqui? Não, não se encontra. Então, gente, tanto o retângulo como o quadrado também são paralelogramos. Vamos analisar aqui agora os triângulos? Se eu venho aqui, de novo, se eu venho aqui, traço uma linha reta aqui, traço outra aqui, olha só, e se encontraram. Chegando nesse ponto, elas se cruzam. Essa vai continuar descendo e essa vai continuar indo para frente. Então, não estão vendo, né? Vamos nessa aqui, ó. Olha só, tracei uma linha reta aqui e tracei uma linha reta aqui. Olha o que aconteceu. Elas se cruzam. Então, chega um momento em que elas se cruzam. Essa com essa, olha. Se cruzaram. Olha só, se cruzaram. Então, os triângulos não são paralelogramos, mas o retângulo e os quadrados também são paralelogramos. Certinho? É quando essas linhas, se eu traçar linhas paralelas, elas nunca se encontrarão. Então, vamos fazer a atividade? Vamos lá? Página 182. Olha só. No texto anterior, foi explicado que o quadrado e o retângulo também são paralelogramos. Com base nessa informação, procure encontrar uma explicação para essa afirmação. Então, vamos lá. Por que o quadrado e o retângulo são paralelogramos? Releia a definição de paralelogramos, que você consegue explicar direitinho. O que acontece com as linhas opostas ou linhas paralelas? Elas nunca... Olha, linhas paralelas ou opostas, elas nunca se encontrarão, ao contrário do triângulo. Vamos lá. Na 2, qual das 4 figuras seguintes você retiraria para que as restantes formassem um grupo de figuras com alguma característica comum? Então, você vai circular a figura que é diferente aí e vai justificar a sua escolha. Qual figura que você vai escolher, que você acha que as outras têm em comum e que essa não tem, e aí justifica a sua resposta. Vamos brincar um pouquinho? Pinte de azul os quadrados, você vai pintar de verde os retângulos, não, os triângulos de verde, e vai pintar de amarelo os círculos. Vamos ver o que vai formar, se isso vai ficar bonito ou não. Bom, agora vocês vão... Aqui nós temos 4 figuras planas, todas figuras planas. Identifique-as e escreva o nome que melhor define cada um. O que é aquilo ali? Isso. Cansados de saber, né? Então, de acordo com as características comuns que apresentam, escreva que critério você usaria para separar isso daqui em 2 grupos. Eu posso formar aqui 2 grupos. Uns são muito parecidos e os outros são completamente diferentes. Escolha um critério para você separar essas figurinhas aqui em 2 planos, em 2 grupos. Tem que explicar por quê. Qual foi o seu critério? Na página 184, olha só, não são apenas quadrados, retângulos, triângulos e paralelogramos que têm lados retos. Nós temos outras figuras. Então, vamos lá. Como trapézio e outras. Então, olha só. Em cada uma das figuras seguintes, vocês vão contar o número de lados e identificar esse total nas lacunas. Gente,
O que vai definir várias figuras paralelas são números de lado. Você lembra? O número de lado do triângulo é uma das diferenças entre o triângulo e o quadrado, ou o triângulo e o retângulo, número de lados. Então, vamos ver com todas essas figuras o número de lados do pentágono e do hexágono. Então, contem aí e escreva nesses espaços o número de retângulo, quadrado, retângulo, triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono. Depois a gente vai passar um pouquinho nesses nomes para vocês saberem um pouquinho, mas antes eu quero atenção no número de lados. Bom, no 6, hora de treinar. Pegue uma régua, tem que ser com régua. Não vem com risquinho torto não, lembra? Linha reta. Então, vocês vão traçar as figuras que têm 5 e 6 lados, ligando os pontos com as linhas retas. Então, uso da régua. Treine aí. E aqui nós temos uma obra de arte de um artista brasileiro, o João Cândido Portinari, mais conhecido por Cândido Portinari. Ele morou numa cidade no interior de São Paulo, uma cidade muito pequena chamada Brodowski, onde lá tem a casa dele, o museu Casa de Portinari. Já fui nesse local, então lá não tem obras de artes dele, mas é uma casa muito simples, a vida dele foi muito simples, tem até fogão a lenha lá. E aí tem algumas tintas, como ele usava, amassadinho, e tem alguns objetos pertences dele na casa, muito graciosa. E ele gostava, ele pintava, esse pintor, Cândido Portinari, ele gostava muito de pintar a realidade dos povos, das famílias brasileiras, lá no início, na primeira metade do século XX, que foi quando ele viveu. Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1962, né? Ele novo, ele viveu pouco. Mas assim, o que acontece? Ele teve esse período foi muito marcante. Ele deixou muitas coisas boas para a gente e que a gente aprecia até hoje. Então, vamos lá. Ele gostava de pintar a realidade de crianças, de trabalhadores do café, trabalhadores da cana-de-açúcar, festas populares que tinha na época. Se você for dar uma olhada na internet, busca por obras de Cândido Portinari, que você vai ver coisas muito lindas, né? E aqui ele fez esse menino, era um retrato, ele pegou isso daqui lá do álbum de família dele e pintou com uma calça utilizando esse mosaico. Mosaico significa o quê? Ela reúne pequenas peças com cores diferentes, formando uma figura. Então, aqui ele utilizou um mosaico. Vamos ver que é utilização de quadrados, paralelogramo, né? Então, vamos lá. Veja só, a calça do menino, ele seguiu um padrão. Olha, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco. Ele foi utilizando esse paralelogramo, seguindo um padrão. Aqui nessa figura, você vai fazer a mesma coisa que o Portinari fez. Você vai usar o quê? Apresenta um mosaico feito com quadriláteros, né? São quadrados, e ele tem figuras de 4 lados. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Só que você vai completar essa ideia, mas seguindo o mesmo padrão aqui, ó. O que vem depois de 4 quadradinhos laranja? Qual a corzinha que vai ser pintada aqui? O verde, não é? E aqui em cima vai ser pintado o quê? Foram 2 verdes, agora vai ser uma laranja. E assim você vai seguir o mesmo padrão e completar essa malha.
E aí, na página 187, você vai fazer uma figura, o que você quiser. Casa, bicicleta, carro, qualquer coisa, navio, qualquer coisa, utilizando essas imagens aqui, essas figuras geométricas, essas formas geométricas, e vale mudar o tamanho, vale repetir as formas. Faça aqui a sua arte e tenha um bom descanso, tá? Depois pule aí, descanse. Mas antes disso, faça aquela atividade de casa. Já tira foto, você mesmo, criança, tira foto e me manda. Ou se não tiver jeito de você tirar, pode me mandar depois aí no celular da sua mãe, tá bom? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus.